É um prazer recebê-lo aqui no nosso ponto de vista para a gente falar sobre esse assunto tão importante que às vezes passa batido, né, doutor? Por isso que é preciso ter um dia específico para a gente discutir o tema, não é assim? Com certeza, com certeza. A gente vê que o AVC ele está cometendo cada vez mais pessoas, né? Já é uma das doenças que mais mata pessoas em todo o mundo. Então, assim, é de extrema importância que quanto mais pessoas souberem identificar um AVC, souberem reconhecer, isso vai melhorar bastante a saúde da população. Mas eu já trouxe aqui no começo essa diferença entre o acidente vascular isquêmico e o vascular hemorrágico. Qual é a diferença dos dois, doutor? Pronto. Realmente o AVC tem esses dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico realmente é quando ocorre uma trombose, ou seja, uma oclusão do fluxo cerebral. E, consequentemente, acontece uma isquemia, ou seja, morte neuronal, tá certo? Tem várias causas, por isso que quando o paciente interna, a gente interna para buscar qual foi o motivo que aconteceu isso. E existe um outro tipo, que é o menos comum, né, que é o AVC hemorrágico, que é decorrente de uma ruptura de um vaso. Muito, assim, a principal causa desse tipo de AVC é a hipertensão, a pressão alta, né? A pressão alta ocorre, a ruptura de um vaso e tem um sangramento cerebral também. Doutor, o senhor fala sobre trombose. Antigamente, hoje a gente usa o termo correto, que é acidente vascular cerebral, mas corriqueiramente a gente falava de trombose. Ainda se utiliza esse termo ainda, não? Utiliza, né? Tanto, assim, pela população em geral, né? Porque o AVC ele era conhecido de várias formas, trombose, derrame, né? Mas, assim, a população em geral conhece trombose realmente como um AVC isquêmico e meio que o derrame como um AVC hemorrágico, né? Mas a gente pode usar, assim, esse termo trombose porque ocorre o quê? Um trombo que oclui a circulação cerebral, tá? Então, realmente pode ser usado esse termo trombose. Doutor, e quais são os sinais de alerta de que alguém ou a pessoa mesmo possa estar sendo acometida por um acidente vascular cerebral? Quais são os sinais? O que eu posso tentar identificar? Opa, tem alguma coisa estranha. Pronto, Alexandre, isso é muito importante, porque todo mundo tem que saber, tá certo? O que acontece? Primeiramente, você tem que perceber uma assimetria do sorriso. Pedir para a pessoa sorrir, porque geralmente um lado do rosto está desviado, ou seja, está caído. Tá certo? Pedir para a pessoa falar uma frase qualquer, o dia está bonito, porque também tem uma alteração da fala. A fala fica embolada, a fala fica tropa, como a população conhece, tá? E outra coisa, pedir para a pessoa levantar os braços, ou então fazer o ato de abraçar, porque o AVC ele também vem com o quê? Com a fraqueza, geralmente unilateral do corpo. Então, somado a esses fatores, né, desvio da rima labial, com alteração da fala e a fraqueza de um do lado do corpo, você tem que, esse paciente pode estar tendo AVC. Claro que, assim, tem vários outros sintomas, mas esses são sintomas cardinais que toda a população tem que estar ligada para saber identificar um AVC. Então, a partir disso, qual é a orientação? O que eu devo fazer se eu percebo que acontece uma situação como essa? Pronto. Percebeu que está começando esses sintomas, tem que entrar em contato com alguma rede de saúde. O que a gente orienta? Entrar em contato com o SAMU, no 192, né? Porque o SAMU, que principalmente da região, já é muito bem treinado a identificar esses casos e levar para o nosso hospital, que é o centro de referência aqui da região. Então, e relata justamente esses alertas, esses sintomas, né? Exatamente. Porque a equipe já vai mobilizada para fazer. Com certeza, eles já vão identificando com AVC, então mobiliza muito rápido já para levar para o tratamento. Doutor, é verdade que se chegar rápido no hospital consegue evitar muitas sequelas do AVC, não? Com certeza. A gente na neurologia tem uma máxima que tempo é cérebro. Por quê? Até no tratamento mesmo do AVC agudo, a gente tem um período de janela que a gente chama. E esse período começa do início dos sintomas, desde o marco zero, e tem até 4 horas e meia para fazer o tratamento adequado. Por quê? Se esse paciente começou a ter sintomas, identificou, procurou uma assistente de saúde e foi para o hospital, a gente avaliou o paciente e ele está apto a receber esse tratamento, a gente consegue fazer uma medicação para reduzir os danos neurológicos. Muitos pacientes, assim, se beneficiam demais. Outros saem até realmente sem sequelas. Então é preciso realmente buscar o atendimento. Com certeza. Com rapidez, né? Com certeza. Doutor, eu converso muito, escuto muito,
muitos ouvintes relatam também, às vezes você está com uma dormência na perna, está com uma dormência nas mãos, está com uma dormência na ponta dos dedos, dormência na boca. Isso é algum sinal também de alerta do AVC ou não? Pronto. Como eu falei, o AVC ele pode dar vários sintomas, né? Vários sintomas, mas sintomas de formigamento, geralmente o AVC ele causa em um dimídio, que a gente chama, ou seja, em metade do corpo. Ou seja, se ele der apenas um formigamento na ponta dos dedos, ao redor da boca, apenas no pé, não fala tanto a favor de AVC. Mas se o paciente está com formigamento no braço todo, na perna, no lado do rosto, realmente tem que ficar ligado que pode ser sim um AVC, certo? Mas sintomas geralmente bilaterais nas duas mãos, nos dois pés, tendem a ser outros tipos de doença. Pois é, eu conheço uma pessoa que diz, eu estava com uma dormência na mão, fui para o hospital, saí com um diagnóstico de síndrome do pânico. Então, às vezes, uma coisa não está relacionada com a outra, né? Exatamente. Então, assim, o que é que a gente orienta? Realmente começou a ter esses sintomas, formigamento e tudo, procura um atendimento. Faz uma avaliação para ver se realmente pode estar se enquadrando ou não no sintoma de AVC ou não. Doutor, tem outros sintomas que são muito comuns no acidente vascular isquêmico, a tontura, a perda do equilíbrio, a perda da coordenação. Isso também pode ser um sinal de alerta? Pode, né? Os sintomas do AVC, eles variam de acordo com a região no cérebro que é afetada, né? Esses sintomas de tontura, uma fala mais enrolada, ou então a perda de equilíbrio, às vezes é só uma alteração na deglutição, isso daí pode sim fazer parte de um AVC, né? Acomete mais uma região posterior que é responsável pela nossa coordenação e nosso equilíbrio, mas pode sim também. O que é de extrema importância para identificar que é um AVC ou não nesses sintomas? O início. Então, assim, o início ele é abrupto, começa de uma hora para outra, não é algo que vai piorando, não. Porque na circulação cerebral é assim, teve uma trombose, parou de chegar fluxo cerebral, os neurônios começam a se alterar, então é de uma hora para outra, entendeu? Então, teve esses sintomas de uma hora para outra, opa, pode ser um AVC. Doutor, e quem é hipertenso, sofre com problemas de pressão, tem maior tendência de sofrer AVC? Com certeza. Porque, assim, hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, etilismo, esses são os principais fatores de risco para ter um AVC, né? Porque a gente fala que o AVC é uma doença que tem prevenção. Então, se você tem uma pressão alta, mas controla ela muito bem, já reduz seu risco de AVC. Então, diabetes, mas diabetes é controlado, já reduz seu risco de AVC. Doutor, mas eu tenho hipertensão, sofro com pressão alta, mas eu só tomo remédio quando eu estou naqueles picos. Não tomo remédio direitinho, na data, como o médico recomendou, o meu remedinho por dia. Aí eu não ajudo, né? Não. Realmente, assim, a hipertensão, você tem que usar medicação todos os dias. Principalmente porque a hipertensão, ela não dá sintomas. Ela é silenciosa. Então, assim, sua pressão pode estar muito elevada e você não está sentindo nada. Às vezes, você pode sentir um mal-estar. E o que acontece? Muitas vezes a sua pressão é elevada. Essa rápida elevação da pressão, o que acontece? Pode ter uma ruptura de um vaso cerebral. E aí você tem um AVC hemorrágico. Entendeu? Então, o tratamento regular e diário é de extrema importância. Doutor, o acidente vascular cerebral, isso é hereditário? Passa de pai para filho, essa tendência de registrar isso na pessoa, não? A gente já sabe hoje em dia que existem alguns fatores que são genéticos, né? A grande maioria dos fatores de risco são esses que eu falei, são os adquiridos. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Mas já se sabe sim que tem um fator genético, né? Não de passar de pai para filho, já sabe que o ambiente ativa. Então, assim, você pode nascer com um gene que aumenta a chance de ter AVC, mas ele não ser ativado porque você levou uma vida boa, com prática de atividade física, teve uma dieta balanceada, entendeu? Então, assim, por isso que quando o paciente ele interna com a gente lá para identificar qual foi a causa do AVC, ele vai fazer vários exames, justamente para saber se ele já nasceu com alguma condição genética que aumenta a chance de ter trombose ou não. Uma vez acometido de um AVC, como é que funciona esse tratamento? Eu posso correr o risco de sofrer um outro, ou esse que eu passei se agravar, ou seja,
se não tratado adequadamente, pode haver sequelas para a vida inteira, doutor? Com certeza. Assim, a gente sempre fala que quem tem um AVC sempre pode ter outro, né? Então, por isso que é muito importante você identificar qual foi a causa do AVC, né? Existem mecanismos de AVC que a gente chama, por exemplo, cardioembólico, onde a causa do AVC foi uma arritmia cardíaca. Então, assim, se você não tratar adequadamente essa arritmia, você pode sim ter um novo AVC, um segundo, um terceiro, um quarto, e um AVC, segundo AVC, tende a ser sempre mais grave do que o outro, né? Tende a deixar mais sequelas, né? Então, assim, se você não trata adequadamente, você pode sim ficar com sequelas piores no segundo ou no terceiro AVC. Hoje, graças a Deus, a gente conta com uma rede no sistema de saúde do estado do Ceará que tem um tratamento adequado e de excelência. E um desses espaços é aqui no Hospital Regional do Sertão Central, né, doutor? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, como coordenador dessa unidade aqui de AVC, como é que vocês atendem os pacientes aqui e recebem pacientes aqui da nossa região com frequência? Com frequência. A nossa unidade aqui no Hospital Regional do Sertão Central, ela é referência, né, de toda a região, e nós recebemos pacientes do Ceará todo, né? Pacientes em fase aguda, que é naquela janela de 4h30, a gente recebe de toda a região, né? E realmente, assim, foi muito importante essa abertura dessa unidade aqui, porque melhorou demais a qualidade de vida dos pacientes, né? Melhorou o nível de saúde das pessoas. Então, quando chega aqui, o paciente é tratado adequadamente como ele fosse tratado em qualquer lugar do mundo, porque o tratamento é igual. Então, o paciente que está aqui em Quixeramobim recebe o mesmo tratamento que está recebendo nos Estados Unidos. Então, nós temos uma unidade a serviço da população com excelência para tratar do AVC, né? Exatamente. Inclusive, a nossa unidade, ela já foi premiada, né? Nós já temos cerca de 29 prêmios que a própria indústria da medicação, que é referência mundial do tratamento do AVC, ela premia algumas unidades em termos de excelência, né? Entre elas tem 3 níveis, que é o Gold, o Platinum e o Diamond, que é o diamante. Conforme vai subindo, depende de acordo com a variação do tratamento lá na unidade. Atualmente nós somos diamante, né? Então, nível de excelência perfeito. Isso é muito bom. Doutor, e o histórico de atendimento nesses últimos anos, né, desde que a unidade abriu, como é que tem sido? Pronto. Nossa unidade ela está funcionando já desde 2018 e até hoje nós já atendemos mais de 5.000 pacientes, certo? Mais de 5.000 vidas tratadas e influenciadas nisso, né? Em termos de tratamento agudo com aquela medicação que eu falei, com a trombólise, nós já tivemos mais de 500 pacientes tratados. Ou seja, então foram mudança de vida em mais de 500 pacientes que reduziram sequelas ou ficaram sem nenhuma, né? Então, assim, isso é um dado muito importante, porque foram mais de 5.000 vidas, né, afetadas positivamente com a nossa unidade. Doutor, e tem também algumas atividades importantes, inclusive a gente fez matéria recentemente, de uso de tecnologia para o tratamento com pacientes, né? O uso do videogame, sim, enfim, de outras tecnologias que também auxiliam nesse tratamento, né? Sim, sim. Porque depois que identificado o AVC, tratado o AVC, no mesmo momento já começa a reabilitação. Que a reabilitação é justamente para evitar que a sequela apareça, ou então que a sequela seja mínima, né? Que o paciente tenha uma vida funcional. E lá na unidade a gente utiliza sim uma realidade virtual com a utilização de videogames, né? Alguns pacientes que são aptos e tudo, eles fazem as atividades de acordo com o videogame e melhoram bastante, tanto essa parte lúdica quanto a parte realmente motora, sensitiva. O paciente se sente bem melhor. E é muito interessante, né? O uso da tecnologia para auxiliar no tratamento, né? Sim, sim, com certeza. Doutor, e quem passou por um tratamento como esse, ou está se livrando, ou seja, está se recuperando, como é que é o acompanhamento pós? Essa pessoa tem que tomar alguns cuidados depois de passar por um procedimento como esse? Com certeza. O cuidado, ele, na verdade, teria que começar antes do AVC, né, na prevenção. Mas depois que tem um AVC, quando o paciente sai de alta da nossa unidade, ele sai de alta com todas as orientações de medicações, de reabilitação, tudo que ele tem que ser feito a partir dali em diante.
né? A gente ainda tem uma avaliação pós no ambulatório, ver como é que o paciente está, se está usando ou não as medicações, se está melhorando ou não dos déficits, e aí depois ele continua o seu tratamento na atenção básica. Tem alguns casos que podem precisar de cirurgia? Existem, tá? Não é a regra, né? Mas existem alguns casos, sim. Existe um termo que se chama AVC maligno, que é um AVC geralmente extenso, onde acomete 1/3 da circulação cerebral, tá? E geralmente nesses casos em pacientes até 60 anos, onde eles chegam até mais ou menos 72 horas do início dos sintomas e tem uma circulação cerebral ruim, que não vai conseguir, devido à extensão desse AVC ser tão grande, ocorre um edema cerebral tão violento que, para realmente assim, evitar a morte, é feita uma cirurgia, que é a craniectomia descompressiva, que é a retirada da calota craniana, para que esse edema não fique ali dentro do cérebro e o paciente venha a óbito, né? Mas existe sim. Então, é preciso tomar muito cuidado. Doutor, se o senhor pudesse dar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, nesse momento, nesse dia, para a gente debater sobre esse tema que é tão importante e, às vezes, muito desconhecido e muito tabu, né? Que é o acidente vascular cerebral, o chamado AVC. Que recado o senhor deixa para as pessoas para prevenção, né? O que eu posso fazer? Quais hábitos eu posso tomar em casa? Que atitudes eu posso tomar na minha vida para evitar este danado aparecer? Pronto. A prevenção, ela é fundamental para evitar que tenha um AVC, né? Então, tenha o quê? Tenha uma atividade física regular, tenha uma dieta balanceada, saudável, tenha um bom controle da pressão alta, um bom controle do diabetes, colesterol também, evitar o tabagismo e evitar o etilismo, né? O uso de bebidas alcoólicas em excesso. Fazendo tudo isso, seguindo a regra bem direitinho, reduz bastante a chance de você ter um AVC. Doutor, atividade física previne o AVC? Atividade física. Porque com a atividade física, o que acontece? Seu corpo aumenta o metabolismo, consequentemente, o que acontece? Você reduz, inclusive, as placas de colesterol que estão presentes nas artérias, porque o que eu falei? Ocorre uma trombose das artérias do cérebro. Então, a atividade física, ela previne a formação dessas placas. Então, você fazendo atividade física regular, você evita ter um AVC. Quer dizer que aquela caminhadinha de manhã ou no final da tarde ajuda a evitar um AVC? Ajuda. Se você fizer uma caminhada pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos de 30 a 50 minutos, já ajuda muito. Já ajuda demais. Se você, eu não tenho tempo, a vida é corrida, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, você sempre vai conseguir ali planejar seu tempo, organizar, arranjar 30 minutinhos para fazer sua caminhada. Fazendo essa caminhada em qualquer lugar, você já está se ajudando, já está evitando que tenha um possível futuro AVC. Olha, gente, você vê, né? Às vezes a gente pensa que precisa passar por milhões de médicos e fazer não sei quantos exames, quanto na verdade uma boa caminhada já ajuda e ajuda bastante, não só no AVC, mas em muitos sentidos, né? Da autoestima à prevenção do AVC. Então, aproveite, vá fazer a sua caminhada, deixe de preguiça, se levante cedo ou vá no final da tarde para você se prevenir de diversas doenças, como por exemplo o AVC. Ô, doutor, me diga uma coisa, como é que funciona a conversa com as redes municipais, né? A gente sabe que a saúde ela é distribuída através também dos municípios, essa parceria com o Estado, os municípios e também a União. Sim. Como é que é essa conversa também com os municípios, tendo em vista que essa unidade é uma unidade de referência, né? Como é que tem sido também essa conversa com os municípios da região para aproximá-los também dessa realidade e passar essa informação, né, de prevenção ao AVC? Como é que funciona aí? Pronto. Sempre é feito uma educação em saúde, né? Sempre é feito capacitações com todas as pessoas da região. Inclusive, existe um projeto recente, né, que se chama Cidade Angels, que é um projeto que vem realmente do laboratório, que ele criou algumas regiões no mundo todo para que sejam centros referentes de AVC. Aqui em Quixeramobim é a primeira região, certo, do Ceará a ser uma cidade Angels. O que isso quer dizer? É um projeto que ele envolve realmente educação em saúde. Ele capacita as pessoas da educação, os professores, eles capacitam
o SAMU, para que trabalhe realmente melhor e de uma forma mais rápida, fazendo com que eles fazem uma educação em saúde com crianças de 5 a 9 anos no colégio, para que aquelas crianças, eles saibam identificar nos seus familiares, seus pais, seus avós, um começo de um AVC. E aí, eles identificando, já capacitam eles para que eles entrem em contato realmente com o SAMU o quanto antes, para que se reduza cada vez mais as sequelas e acelere o tratamento do paciente. A educação, né? Educação, né? Exatamente. Educação, conscientização, isso é extremamente importante. Importantíssimo, importantíssimo. E a força dos municípios nesse sentido de educar é muito importante para ajudar na prevenção. Doutor, a idade tem alguma influência em relação ao AVC ou não? Tem. A gente sabe que é mais comum realmente em pacientes a partir de 60 anos, né? Porém, essa idade vem reduzindo cada vez mais, tá? Por quê? Como eu falei, o meio, ele afeta muito. Então, cada vez mais vai vendo pessoas mais jovens tendo um estilo de vida não saudável, com tabagismo, sedentarismo, né? Uma alimentação desregrada, então aumenta a chance de ter um AVC. Na unidade nós já tivemos pacientes bem jovens, inclusive abaixo de 20 anos, né? Então, realmente, hoje ainda se acomete pacientes mais idosos, assim, acima de 60 anos, mas também cada vez mais vai tendo em pacientes jovens. Ou seja, isso não é uma regra, né? Não é uma regra, né? Como pode ter AVCs em crianças, adolescentes, adultos, assim, não é uma regra. É mais comum, mas não é uma regra. Então é importante a gente ficar realmente ligado e atento sobre esse assunto, tá, gente? Ô, doutor, faça aquela pesquisa no Google, estou sentindo algumas coisas, faça aquela pesquisa, arruma aquele chá mágico que não sei o que, faz um milagre, não sei, quebra a pedra, junta com não sei o que, começa a tomar uma medicação em casa. Isso ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Por quê? Muitas vezes a pessoa começa a ter um sintoma. Não, eu estou com o meu braço formigando, acho que a minha pressão que está alta, vou tomar aqui um chá da casca do alho, porque o vizinho falou que abaixa a pressão. Nesse tempo ela já está perdendo tempo. E como eu falei, tempo é cérebro. Então, assim, termina prejudicando cada vez mais, né? E outra coisa, a gente sabe que tem alguns chás que eles têm algumas propriedades que eles causam o quê? O contrário, eles fazem elevar a pressão. Então, assim, tá se sentindo mal, tá realmente com formigamento, alteração da força, desvio de rima, procura um atendimento médico. Não tente fazer medidas caseiras, não tente, eu vou tomar um remédio, mesmo que já esteja ali uma receita, eu vou tomar um remédio da pressão porque eu acho que a minha pressão está alta. Não faça isso. Porque o que acontece? Muitas vezes, nessa fase inicial, nessa fase aguda do AVC, acha que a pressão é o que causa tudo. E não é. Nesse momento, a gente deixa realmente a pressão até mais alta. Porque como ocorre uma trombose na artéria do cérebro, o próprio corpo, o que ele faz? Ele aumenta a pressão justamente para ele mesmo tentar desobstruir aquele vaso. Então, se você toma um remédio que baixa a pressão, toma um chá que baixa a pressão, o que acontece? Você está tirando o mecanismo compensatório do próprio corpo. Então, isso faz com que o seu AVC seja mais grave ainda, entendeu? Então, o ideal, apareceu aquele alerta, aquele sintoma, procura o médico, procura a unidade médica imediatamente. É a melhor coisa a se fazer. Exatamente. Isso é que tem que ficar realmente na cabeça da população em geral. Começou a ter sintomas, começou a ter um desvio da rima, começou a ficar com alteração da fala, não está conseguindo levantar um braço ou então uma perna, procura atendimento médico. Só em ligar para o SAMU, doutor, passando essas características, eu já vou receber um atendimento específico? Com certeza, porque o SAMU ele já sabe identificar muito bem. E AVC é uma prioridade, assim, é vaga zero que a gente chama, né? Então, passa na frente de todos. Então, se você ligou para o SAMU e diz que está realmente com uma fraqueza unilateral do corpo, está com alteração da fala e que começou há 30 minutos, 1 hora, ele vai imediatamente lhe atender e levar uma unidade para que você seja avaliado. Perfeitamente. Você falou alguma coisa, Mutuquinha, eu não ouvi? Bom, boa pergunta, excelente pergunta. Doutor, estou com alguém em casa que está passando por esses sintomas. Eu posso mesmo levar no meu carro e correr para a porta do hospital ou é ideal chamar o SAMU?
Depende, né? Por quê? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não conseguem o contato com o SAMU, ou então moram muito longe, numa zona rural muito afastada, realmente às vezes não tem nem sinal de telefone. Nesses casos, o que a gente orienta? Realmente coloca dentro do carro e leva para a unidade de saúde mais próxima. Mas se você tem condições de ligar para o SAMU, ligue para o SAMU, porque na própria avaliação eles fazem uma triagem e ali mesmo eles já identificam se pode ser um AVC ou não, tá certo? Mas o que fica? Idealmente ligue para o SAMU sim, tá certo? Só bota dentro do carro e leva para o hospital se realmente não tiver condição nenhuma. Né? Exatamente. Até porque as orientações necessárias vão ser oferecidas, com né? certeza. É importante ter rapidez, mas também colocar em risco o paciente. Com certeza, porque muitas vezes pode ter outro problema e que você acha que é um AVC e não é. Assim, o paciente chega convulsionando, está tendo uma convulsão, ali está tendo um AVC. E não é, às vezes é outra coisa, entendeu? E aí termina prejudicando mais ainda o paciente. O paciente, né? Então é importante, se possível, liga para o SAMU e recebe as orientações necessárias para tudo isso. Ô, doutor, queria deixar o espaço aberto aí para o senhor, para trazer o último recado para as pessoas, né, que estarem em casa, se conscientizarem, buscarem mais informação sobre o AVC, que é tão comum no nosso meio e que a gente precisa se educar, né? Aprender a observar mais o nosso corpo e tomar cuidado e praticar atividade física, cuidar da alimentação e manter sempre, dentro do possível, uma vida saudável, né? Com certeza. Então, assim, são essas duas pequenas lições que eu deixo para vocês, tá certo? Primeiro, a identificação precoce realmente de um AVC, com aquela que eu falei com sintomas, né? Viu alguém que está realmente com assimetria do sorriso, alguém que está com a fala enrolada, com a fala tropa, ou então está com alguma fraqueza unilateral do corpo, tem que ligar um alerta, opa, isso pode ser um AVC. Precisa de uma avaliação o quanto antes. E o segundo passo, para evitar que isso aconteça, é a prevenção, né? Fazer atividade física, muito importante, fazer uma dieta balanceada, uma dieta saudável, ter um bom controle da pressão, bom controle da glicemia, né? Evitar que o colesterol suba demais e evitar principalmente o tabagismo e o uso excessivo de bebida alcoólica. Esse é o recado que eu deixo para a população. Muito bem.